mês de dezembro nós somos inundados então com muitas mudanças, principalmente no visual das nossas cidades. Principalmente nós podemos ver as pessoas colocando algum tipo de iluminação, trazendo algumas coisas para poder trazer à memória a ideia do Natal. E a nossa reflexão nessa noite é exatamente sobre esta pergunta: o que é o Natal? Nós somos invadidos por um tempo de consumismo muito grande, onde tudo que se fala de Natal é para você poder comprar, para você gastar dinheiro. Será que este é o verdadeiro sentido do Natal? Nessa noite eu quero convidar a todos para que possamos refletir, à luz da palavra de Deus, o que é o Natal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 14. Lucas 2, de 8 a 14. Vou estar lendo assim para vocês, na versão da NVI. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, e louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Muitas vezes a gente fica assim, indagar. Durante essa semana as nossas células começaram a estudar exatamente a ideia do Natal. Por que que um nascimento de uma criança lá no Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, foi e ainda é tão importante, tão significativo para a humanidade? Por que que este nascimento se tornou um feriado mundial? Mas quero abrir um parênteses aqui, deixar claro que Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, nosso Senhor e Salvador, que nasceu como menino, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro foi uma data escolhida pelos homens, por se tratar de um período em que havia uma certa harmonização, principalmente nas famílias, para que pudessem celebrar assim o nascimento de Jesus. A data específica do nascimento de Jesus não aconteceu no dia 25 de dezembro, quando nós comemoramos e celebramos o Natal. Alguns estudiosos que chegam a afirmar que o nascimento de Jesus se deu no mês de abril. Então, a ideia do 25 de dezembro é apenas uma data que foi transformada numa data comercial, de um intuito religioso, de uma concepção religiosa para uma concepção consumista, capitalista e comercial. Mas isso tornou um feriado mundial, onde as pessoas muitas vezes se reúnem. Há as tradições em que as pessoas se reúnem com as suas famílias para poderem assim celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. No entanto, tem pessoas que dizem o seguinte: eu não sei o que significa o Natal, porque eu não tenho famílias, eu não me reúno com a minha família está muito longe, eu não sei, é uma data comum como qualquer outra. Muitas pessoas que estão passando por este momento, por esta realidade, é porque ainda não entenderam o verdadeiro sentido do Natal. E usando esse texto da palavra de Deus, eu quero trazer para vocês exatamente qual é o sentido do Natal, para que eu possa estar respondendo àquela pergunta: o que é o Natal? O Natal é o nascimento de Jesus, atribui-se ao nascimento do Filho de Deus, como disse para vocês, que não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas
Qual o significado, então, deste nascimento do Filho de Deus? Qual o significado, qual o propósito de Deus para o Natal? Eu entendi pelo texto sagrado que o Natal é um tempo de celebração. Um tempo de celebração. O texto nos diz, quando o anjo disse para os pastores: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. O anjo, o mensageiro do Senhor, estava anunciando àqueles pastores que estavam no campo que naquele momento havia um motivo de uma grande alegria, por isso eles deveriam celebrar. Então o Natal se tornou assim um tempo de celebração. Por quê? Porque Deus está dizendo que me ama. Deus nos ama. Por isso nós entendemos que o Natal se torna este tempo de celebração. João capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido do mundo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Único Filho dado por Deus. Natal, celebração. Nós nos alegramos, nós celebramos no Natal porque nós temos a confiança que Deus nos ama. Nós podemos dizer que o Natal é isso, é Deus dizendo para você: eu te amo. Eu não amo o mundo, eu amo você. Eu amo você do jeito que você é. Eu amo você do jeito que você está. Muitas vezes nós pensamos que precisamos fazer alguma coisa para podermos ser amados por Deus. Mas a Bíblia, e especialmente nesse texto que fala do Natal, ele coloca de maneira bem clara que Deus disse que o Jesus nasceria porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor é a essência, é a natureza, é o caráter de Deus. Por isso que o amor de Deus não está baseado naquilo que você faz, nem naquilo que você promete fazer. Nós temos muitas dificuldades com isso. Temos muitas dificuldades em cumprir as nossas promessas e muitas vezes em realizar aquilo que queremos. O próprio apóstolo Paulo disse isso em uma das suas cartas: tem coisa que eu quero fazer, mas eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós visualizamos, imaginamos, projetamos para a nossa vida algumas ações, algumas atitudes que nós não conseguimos cumprir. Aí nós nos frustramos. E quando nós nos frustramos, nós achamos o seguinte: eu não mereço ser amado. Eu não posso ser amado. Eu não tenho condições de ser amado por causa das coisas erradas que eu estou fazendo, e as coisas certas que eu faço eu não consigo fazer ou tentar fazer. Mas eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Natal ele é um tempo de celebração porque Deus nos ama. Ele te ama quando você acha que merece ser amado, ou quando você acha que não merece ser amado. Ele te ama quando você acorda de mau humor. Ele ama você assim mesmo. Como Ele também te ama quando você acorda de bom humor. Por isso, nada do que você venha fazer vai aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. E isso precisa ficar gravado, cravado nos nossos corações. O fato de que o Natal é tempo de celebração, porque Deus te ama, porque Deus nos ama. E o amor de Deus é baseado no que Ele é, e Ele é amor. O Natal é um tempo de celebração porque pelo texto bíblico nós encontramos que Deus está conosco. Quando Deus, através dos seus mensageiros, fala àqueles pastores, Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu amo vocês e eu estou com vocês, por isso estou enviando o meu Filho. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, falando a respeito do nascimento de Jesus, existe uma expressão que é colocada ali dizendo: Ele é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus presente, Deus ao nosso lado. Diferentemente do que muitos dizem ou afirmam, de que Deus vive longe lá no céu sem se portar comigo, o Natal vem proclamar e vem anunciar exatamente que Deus está conosco. A Bíblia nos diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Deus está presente. Deus está presente. Deus está conosco. Você sabia que Deus não gosta de ver pessoas solitárias? No livro do Gênesis, depois de todas as coisas que Deus criou, Ele criou o homem. E aí há uma expressão de Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só. Deus então faz a mulher. E aí começa então uma harmonia de relacionamento. Deus, Adão e Eva. Deus, homem e a mulher. Havia uma harmonia neste relacionamento. A presença de Deus juntamente com eles. E eu gosto, quando eu leio o texto de Gênesis, eu leio de uma visão poética, porque o texto fala que no entardecer, Deus andava passeando pelo jardim para se encontrar com seus filhos. Deus não se sente feliz, ou podemos dizer assim, se sente alegre em ver uma pessoa solitária. Muitas vezes as pessoas estão solitárias, é porque elas ainda não experimentaram Deus em sua vida. As pessoas que dizem que realmente o Natal não tem significado para elas, porque a data é como uma data comum, é porque elas ainda não experimentaram Deus na vida delas. Porque aquele que experimenta Deus, ele é abraçado não só pelo Senhor, principalmente pelo Senhor, mas também ele é abraçado pela família de Deus, que é a igreja, que é o povo do Senhor. Deus está conosco, por isso que o Natal é um tempo de celebração. O Natal é um tempo de celebração porque Deus está dizendo que Ele é por nós. Ele não é contra nós, Ele não luta contra nós, mas Ele está nos ajudando. Ele não está só esperando nos pegar e tornar a nossa vida um castigo miserável. Não, Ele está querendo caminhar ao nosso lado. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito e significado, e nós precisamos descobrir isso. Mas muitas pessoas têm medo de Deus. Muitas pessoas se escondem. Muitas pessoas ficam nervosas quando alguém começa a falar a respeito de Deus, porque tem medo dele. Sabe por que as pessoas têm medo de Deus? Por causa da culpa. A culpa que elas carregam nas suas vidas. A culpa que muitas vezes separa o homem de Deus. A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo não veio condenar o mundo, mas Ele veio salvar. Ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Natal é um tempo de celebração, porque Deus, Ele é a nosso favor. O Deus que criou o universo, que colocou cada estrela no seu lugar, que fixou a terra no seu eixo rotatório, Ele diz o seguinte: eu amo você, eu estou com você e eu sou por você. Não importa quem você seja, de onde você tenha vindo, o que você tem feito com a sua vida. O fato que o Natal, ele só tem significado, e ele só é um tempo de celebração, porque Deus ama você, porque Deus está com você e Ele é por você, se importa com você. Mas segundo o texto de Lucas, nós podemos ver que o Natal também é um tempo de salvação. O versículo nos diz o seguinte: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar de quê? Dos nossos pecados. E o que é pecado? Pecado é uma atitude, é a transgressão voluntária contra a vontade de Deus. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós agredimos a Deus, nós agredimos a nós mesmos e nós agredimos também ao próximo. O pecado, então, ele tem uma área de atuação onde nós muitas vezes desobedecemos a Deus, agredimos a Deus, vamos contra a vontade de Deus. Muitas vezes fazemos coisas que nos prejudicam, por isso estamos também desagradando a nós mesmos. E muitas vezes envolvemos pessoas que estão ao nosso redor nas nossas atitudes pecaminosas, e nós estamos também degradando e desagradando as pessoas. Tudo aquilo
que é contra a vontade de Deus é o pecado. E muitas vezes a gente não tem percebido como nós temos pecado. Nesses dias, nesse tempo de desespero, conforme a música nos fala, as pessoas andam de um lado para o outro, tentando encontrar um significado, uma razão da vida, uma razão e um sentido para a vida. Mas elas não observam que as suas escolhas, as suas atitudes, e principalmente atitudes pecaminosas, têm separado as pessoas de Deus. O apóstolo Paulo nos escreveu: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em outra tradução, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então o que é o pecado? O pecado é quando eu deixo o orgulho dominar a minha vida e eu digo para mim mesmo: eu sou o meu chefe, eu me controlo, eu me basto, eu confio em mim mesmo, eu posso todas as coisas. Quando eu tiro Deus da sua primazia e coloco então o meu ego, o meu eu, em primeiro lugar. Jesus contou uma história de um homem que era um homem muito inteligente, um homem que era um verdadeiro administrador, um homem que possuía uma fazenda, um homem que possuía algumas plantações, e aquele homem, pela sua estratégia, pela sua inteligência, então, ele viu que as suas plantações haviam produzido muito. E aí então ele disse: o que eu vou fazer? Já sei, eu vou derrubar os celeiros antigos, vou construir novos celeiros e ali vou colocar tudo o que eu colher. E aí ele fez, e depois ele disse o seguinte: bom, agora eu tenho muitas coisas, então, alma, come, bebe, folga, porque você tem muitos bens para muito tempo. E na história que Jesus conta, uma voz então, que veio a voz do Senhor dizendo: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Nós estamos vendo pessoas que neste tempo, exclusivamente nesse tempo de Natal, elas correm de um lado para o outro, buscando assim alcançar recursos, para poder dizer que com estes recursos ela vai alcançar os sonhos da sua vida. E existe uma voz que está dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você tem preparado? Parece que as pessoas não entendem que quando elas morrerem, tudo o que elas conquistaram vai ficar aqui. Quando você morrer, você não vai levar cartão de crédito, não vai levar cheque, não vai levar dinheiro. Você pode até colocar, mas você não vai usar. Então as pessoas muitas vezes estão apegadas a estas coisas, e o orgulho se torna este pecado que cria então um bloqueio, um muro que separa o homem de Deus. Mas Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Por isso que o Natal é tempo de salvação. Por isso que no Natal nós anunciamos o nascimento do Salvador. Temos uma população, podemos dizer assim, principalmente no Brasil, onde 93% das pessoas, elas dizem que acreditam em Deus. Uma população que apenas alguns 5 ou 6% dizem que são ateus, que não creem na existência de um Deus. Mas desses 93% que dizem que acreditam em Deus, eles continuam dizendo que acreditam em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. Natal é um tempo de salvação, e Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus veio para nos salvar com um propósito. Ele veio para nos dar sentido e significado à nossa vida. Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós, como já disse. E Ele sabe o que é melhor para nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, nós lemos: Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Nunca seremos completamente satisfeitos e realizados na vida até descobrirmos qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Cada um de nós pode ver a sua vida, pelo menos tem 3 níveis. O primeiro nível que eu chamo é o nível da sobrevivência. Eu faço as coisas para sobreviver. Eu trabalho, eu levanto, eu estudo, eu vou de um lado para o outro porque eu preciso sobreviver. Então somente foca todo o seu esforço nisso aí. Não olha para o que está ao seu lado. Apenas pensa em sobreviver.
Tem uns que vivem a vida buscando um nível de sucesso. Eu tenho que ser sucesso. E sucesso hoje, na linguagem principalmente da nossa sociedade, significa ter muito dinheiro, muito recurso. Só é uma pessoa de sucesso uma pessoa que é rica. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, segundo os princípios de Deus, que sucesso é você estar no centro da vontade de Deus. É você fazer a vontade de Deus. É você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que você pode sair desse nível de sucesso e viver o que nós chamamos do nível da significância. A sua vida tem significado. A sua vida faz a diferença na vida de outras pessoas. Quando você conhece o verdadeiro sentido do Natal, você passa então a ter uma vida de significância. Nós fomos criados para viver no nível da significância, que conseguimos quando conhecemos a Deus. Nele descobrimos o nosso propósito de vida e junto com Ele conseguimos viver na prática esta vida de significado e propósito. É isso que Deus espera para cada um de nós. Por isso que o Natal ele é um tempo de salvação, porque Jesus veio para nos salvar para um propósito. Jesus veio para nos salvar por sua graça. A Bíblia nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Somos salvos por Jesus Cristo mediante a sua graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é quando Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos ou merecemos. Se a gente fosse colocar isso numa balança em termos de merecimento diante de Deus, nós estaríamos em débito profundo com o Senhor. Mas por causa da sua graça, este texto nos diz que a salvação vem pela graça de Deus, que é um dom. Dom, numa tradução ali, é um presente. Natal não é época de presente? Deus então nos deu um presente, ou seja, Deus nos deu a salvação, para que nós possamos ser transformados por Jesus. Ele nos deu a vida, e o presente de Deus foi que Ele deu a vida do seu único Filho, a fim de que pudéssemos ser salvos por Jesus. Natal é tempo de salvação, porque Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, porque Jesus veio para nos salvar com um propósito, porque Jesus veio para nos salvar por sua graça. Mas Natal também é tempo de paz. Natal é tempo de paz. Eu me lembro quando nós, muitas vezes, reunidos na igreja, nós cantávamos, né? Tudo é paz, tudo é amor, dormem todos ao redor, né? Cantávamos estas músicas de Natal, lembrando exatamente de que o sentido do Natal é o nascimento do príncipe da paz. E nós cantamos isso hoje, falando sobre o nome maravilhoso de Jesus, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por isso que Natal é um tempo de celebração, Natal é um tempo de salvação, mas Natal é um tempo de paz. O texto bíblico de Lucas nos diz exatamente que houve um momento em que eles estavam dizendo, os anjos disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Nunca, prestem bem atenção nisso, nunca haverá paz no mundo enquanto não houver paz nas nações. Nunca haverá paz na nação enquanto não houver paz nas famílias. Nunca haverá paz nas famílias enquanto não houver paz em cada pessoa individualmente. E nunca haverá paz no indivíduo enquanto não convidar o príncipe da paz, Jesus Cristo, para reinar em seu coração. Olha como que a coisa ela é progressiva. Começa com o indivíduo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai habitar em nosso coração por causa de Cristo. Então essa paz da minha vida vai fazer com que eu seja um agente da paz
na minha casa, na minha família. E eu sendo este agente da paz na minha casa, na minha família, vai haver a paz na minha família, a harmonia. Não existe família perfeita. Não existe aquela família que é o modelo, ela é perfeita, não tem problema. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. E eu digo sempre isso para as pessoas que muitas vezes vão casar. Eu falo o seguinte: olha, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. O que existe é uma família saudável. E essa família se torna saudável quando a paz de Cristo habita e permanece naquela casa. Por isso a paz do Senhor começa com o indivíduo, começa na minha casa, da minha casa então eu vou expandindo para os meus vizinhos, dos meus vizinhos para a nossa comunidade, da nossa comunidade para o nosso estado, do nosso estado para o nosso país, do país para o mundo. A paz ela só pode existir quando ela começar no seu coração, quando de fato Jesus Cristo fizer a diferença na sua vida. Jesus não pode ser apenas aquela criança que nasceu e dividiu a história em antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. E Ele é o príncipe da paz. Quando nós então entendemos que Jesus Cristo é o príncipe da paz, entendemos que o Natal é tempo de paz. E aí a paz ela pode estar dividida em 3 aspectos. Primeiro, a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos apresenta um texto que fala exatamente sobre isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos paz com Deus a partir da nossa atitude de fé. Fé não é uma crença translocada. Fé não é uma crença de uma maneira muito transcendental. Fé é realmente nós acreditarmos e vivermos na dependência de Deus. É nós entregarmos a nossa vida sabendo que Ele existe. Por isso que Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos saber que Ele existe para nos aproximar dEle. Por isso que a paz com Deus ela tem a ver com a fé. Natal, então, é um tempo de reconciliação, porque Jesus veio para trazer paz entre nós e Deus. Jesus veio para derrubar o muro da separação que havia entre nós e o próprio Deus. Tempo de paz, tempo de reconciliação. A paz com Deus é alcançada pela graça e pela fé, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. Então, a paz que nós experimentamos em Cristo tem a ver com a paz com Deus, mas também tem a ver com a paz de Deus. Paz de Deus. Primeiro a paz com Deus, o meu relacionamento com Ele. Agora a paz de Deus é aquela paz que Deus coloca no meu coração para me ajudar. Jesus Cristo veio nos trazer paz emocional, paz interior, que acontece quando nós estabelecemos o nosso relacionamento de paz com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo não faz uma obra pela metade. Ele não é como eu e você, que começamos uma coisa e não terminamos. Ele tem começo, meio e fim. E a sua obra, ela teve início, meio e fim. E há ainda uma conclusão gloriosa que vai acontecer no dia que Ele voltar. Mas significa que quando você experimenta a paz com Deus, passa então a experimentar a paz de Deus no seu coração. O texto nos diz o seguinte, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E olha o que o apóstolo Paulo fala agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, que vai habitar no seu coração, ela vai guardar a sua mente. O coração é a saída da vida, conforme Provérbios. E a mente é onde você tem o maior campo de batalha, as maiores lutas na sua mente. Mas a paz de Cristo
transbordando em sua vida, vai trazer serenidade, equilíbrio para a sua mente. Natal é um tempo de paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os outros. Paz com os outros. A paz que Jesus Cristo veio trazer é uma paz espiritual, é uma paz emocional, mas também é uma paz relacional. Ele veio trazer reconciliação entre os homens, entre famílias, entre pais, entre filhos. 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 18 a 20, o apóstolo Paulo nos diz: tudo isso provém de Deus. Tudo o quê? A paz. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, nós estamos reconciliados por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ora, o apóstolo Paulo está falando de reconciliação, da paz com Deus, da paz de Deus na minha vida. E agora ele falou, e nos deu o ministério da reconciliação, significa o ministério que nós temos que exercitar a paz com os outros. Exercitar a paz com os outros. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que se nós recebemos a paz com Deus e temos a paz de Deus, nós precisamos exercitar essa paz com os outros. Por isso que Natal é um tempo de paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Como o nosso mundo está carente de pacificadores. Como a nossa sociedade está carente de pessoas que hajam com paz, pacificando, espalhando a paz de Cristo. Vivemos num tempo em que as pessoas não mais se importam umas com as outras. O egoísmo, o individualismo tem sido marcante na vida da sociedade. O meu, o que eu quero, o que eu desejo é muito mais importante do que olhar muitas vezes para as necessidades das pessoas. Essa semana que passou, eu estive no centro de Vitória para poder resolver algumas coisas e comprar alguns livros para mim. E então fui almoçar num restaurante que fica perto da casa do meu filho. Ele não estava ali, então a gente acabou não se encontrando para almoçar junto. Então eu fui almoçar sozinho, né, nesse restaurante. E eu estava chegando para almoçar, eu estacionei o carro e fui lá, fiz o negócio do parquímetro lá, para poder ter um tempo. Então eu estava entrando no restaurante quando um rapaz, ele me abordou. E no primeiro momento, quando ele veio falar comigo, eu já me armei, eu já me coloquei num sentido de defensiva, tipo assim, eu vou dizer não para ele, porque ele vai me pedir alguma coisa. E ele de fato veio me pedir. Normalmente quando as pessoas vêm me pedir dinheiro, eu não dou. Não dou porque eu não sei o que ela vai fazer com aquele dinheiro. E em se tratando de algumas pessoas que estão na rua, é muito delicado a situação. Mas aquele rapaz, então, ele chegou para mim assim, o senhor pode me comprar uma marmita para mim? Na hora que ele pediu a comida, ele pediu comida mesmo, veio à minha mente aquele texto da palavra de Deus, dizendo o seguinte: quando eu tive fome, deste-me de comer. Quando tive sede, deste-me de beber. Quando estava nu, vestiste-me. E aí naquele instante eu olhei para aquele rapaz e eu percebi que eu não era a primeira pessoa que ele tinha pedido. Ele já tinha pedido a várias outras pessoas e ninguém tinha falado nada para ele. Aí eu falei com ele o seguinte: espera um pouquinho aqui então que eu vou pegar a sua comida. Porque a minha intenção era levar ele comigo dentro do restaurante, mas eu sei que eu entrando com ele no restaurante, as pessoas do restaurante iam colocar ele para fora. Então, para não fazer ele passar por essa humilhação, eu pedi para ele poder aguardar um momentinho. E eu fui lá dentro do restaurante. E eu pedi então que eles preparassem o melhor marmitex que tivesse naquele momento. Aí,
Eu pedindo, a pessoa foi, atendeu com tanto zelo, né? Aí o senhor quer carne? Eu falei, quero. O senhor quer macarrão? Eu falei, não, o senhor quer o arroz? Não, o senhor quer feijão tropeiro? Não, quero feijão tropeiro. E aí ele foi assim, como se o marmitex fosse para mim, ele preparando aquele melhor marmitex. Aí eu falei assim, muito bem, agora eu quero que você feche, pegue lá um refrigerante, um garfinho, um copo, que eu vou levar para o rapaz ali fora. A expressão do rosto do rapaz que estava me atendendo mudou completamente. Tipo assim, é para aquele cara lá fora que você vai mandar a comida? Eu não sei se ele conhece o rapaz, se ele sabe da vida pregressa, da história daquele rapaz. O fato é que as pessoas hoje, elas vivem num tempo onde não há paz. Onde elas são egoístas, orgulhosas, e elas estão um pouco se lixando para aqueles que estão em situações difíceis. E naquele momento Deus me deu a oportunidade de quebrar muitas coisas dentro de mim e poder dar um testemunho para aquele rapaz. Levei a comida para ele, orei com ele, abençoei, falei assim, olha, Deus te abençoe. Ele pegou a comida, sentou na pracinha, tinha uma mesinha lá, e ele comeu. Estava com fome. Hoje as pessoas são egoístas, individualistas, e é por isso que existem muitas brigas, dissensões, discussões. Não há paz. Mas o Natal, ele é um tempo de paz. E é um tempo de paz que nós precisamos estar vivendo uns com os outros. Se nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não estivermos propagando esta paz, quem vai propagar, irmãos? Nós vamos esperar as pedras clamarem, falando a respeito da paz de Cristo. E essa paz, ela precisa ser experimentada e vivida por todos nós. É isso que dá significado, é isso que dá sentido ao Natal. Por isso, o que é Natal? Natal é um tempo de celebração, porque Deus nos ama, porque Deus está conosco, porque Deus é por cada um de nós. Natal é um tempo de salvação, porque Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, porque Jesus veio nos salvar para um propósito, e porque Jesus nos salvou pela sua graça e pelo seu amor. Natal é um tempo de paz com Deus, de paz de Deus e de paz uns com os outros. Essa é a mensagem do Natal. Simples, não simplista, simples, mas uma mensagem profunda. Porque o nascimento do Senhor Jesus mudou a história. Mas o mais importante é que o nascimento, a vida de Jesus, mude a história da sua vida. Talvez você ande por esse tempo tão ocupado com tantas coisas que você nem parou para pensar em quais são as coisas realmente importantes e prioritárias na sua vida. Talvez você já fez uma lista de presentes para o Natal, mas não fez uma lista de prioridades a Deus. Natal é o tempo de nós nos aproximarmos daquela ideia do nascimento do Filho de Deus. Por isso que o anjo disse que os pastores encontrariam o bebê numa manjedoura. E lá eles foram e encontraram aquele menino, o Filho do Deus Altíssimo. Isto é Natal. Tempo de celebração, tempo de salvação, tempo de paz. Que nós possamos aprender este significado do Natal e possamos espalhar este significado do Natal para todas as pessoas que nós conhecemos no nosso relacionamento. Nós gostamos muitas vezes de falar do significado do Natal colocando luzes, né? A nossa igreja providenciou algumas luzes aqui, ali fora, muito bonito, maravilhoso. Eu gosto muito disso. Mas Natal não é apenas isso. Natal tem a ver exatamente com paz, salvação e celebração. Precisamos entender isso. E as pessoas precisam ver isso através de nós. Que Deus nos abençoe. E que nesse Natal nós possamos estar verdadeiramente celebrando, alegrando pela nossa salvação e tendo paz com Deus e uns com os outros. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este tempo na Tua presença. Muito obrigado, Senhor,
pelo que a tua palavra nos ensina sobre o verdadeiro sentido do Natal. Que de fato nós possamos aprender que o Natal é este tempo de celebração, porque o Senhor nos ama, porque o amor nasceu através de Jesus Cristo. O amor é a tua essência, é o teu caráter. Que nós possamos entender que o Natal é um tempo de salvação, porque fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E que nós possamos, ó Pai, experimentar o Natal como um tempo de paz. A paz com o Senhor, a paz do Senhor e a paz uns com os outros. Que possamos entender que a paz que Cristo dá em nosso coração, ela é espiritual, ela é emocional, mas ela também é relacional. Se existe alguém aqui, ó Pai, que tem uma rusga, um problema com outro irmão, em nome de Jesus, que a paz de Cristo, do Cristo do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, possa estar habitando no coração desses irmãos, e esses problemas possam ser resolvidos, para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos durante essa semana, para que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.